Olá, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sua família. Sejam bem-vindos a mais essa transmissão, a mais esse culto, onde nós nos reunimos para adorarmos ao Senhor. Você é muito bem-vindo, é um prazer, é um privilégio, na verdade, podermos compartilhar a palavra do Senhor e saber que você pode ser abençoado, nós podemos ser abençoados nesse dia e mais esse dia, pela presença do Senhor em nossas vidas, pela palavra, pela comunhão dos santos, apesar do distanciamento que nós estamos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha com sua graça sobre nós nesse dia, que Ele encha as nossas vidas, os nossos corações da sua presença, receba o nosso louvor, a nossa adoração e, acima de tudo, fale com cada um de nós, nos instrua por meio da sua palavra, nos ensine. Vamos orar para que seja um culto completo ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Jesus, por mais esse dia, por mais esse período, Pai, onde nós nos reunimos para te adorar. Nós te agradecemos porque podemos cultuar ao Senhor com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, com todo o nosso fôlego, Pai. Nós nos alegramos porque temos o Senhor como nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome, Pai, nesse dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado até mesmo pelas lutas, porque em meio a elas nós aprendemos a confiar mais no Senhor, exercitamos a nossa fé e crescemos, Pai, contigo, crescemos no Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos, acima de tudo também por sua presença em nossas vidas, por ser o nosso Deus, por ser o nosso Salvador. Nós te agradecemos e entregamos ao Senhor, Pai, esse tempo que estaremos juntos agora. Que o Senhor receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, que a sua presença esteja em cada lar, em cada casa, em cada coração, Pai. E que todos aqueles que estiverem conectados, Pai, a essa transmissão, a esse culto, possa ser cheio da sua presença e receber a sua palavra nesta manhã. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Vamos louvar o Senhor agora e logo após retornaremos com a palavra do Senhor. Eu te exalto.
é assim que eu sei que me amou primeiro, e é hoje eu escolho responder com amor, pois amou tanto o mundo que deu seu filho a nós. Tão incrível o amor, eu respondo ao te amar, pela vida que dás, pela morte que enfrentou. Tão divino é o seu amor, e eu respondo ao te amar. Amou tanto o mundo que deu seu filho a nós. Tão incrível o amor, e eu respondo ao te amar, pela vida que dás, pela morte que enfrentou. Tão divino é o seu amor, eu respondo ao te amar, Senhor. Nós te amamos porque nos amou. 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 Pois amou tanto o mundo que deu seu filho a nós. Tão incrível o amor, eu respondo ao te amar, pela vida que dás, pela morte que enfrentou. Tão incrível o amor, eu respondo ao te amar, Senhor. Respondo ao te amar, Senhor. Respondo ao te amar, Deus. Respondo ao te amar, Deus. O nosso amor será grande e forte, será como mãos e pés para te servir aqui. E o nosso amor será grande e forte, será como mãos e pés para te servir aqui. E o nosso amor
Criador do universo, te receber a glória e a força para todo sempre. Te exaltamos, Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és digno, nosso Deus, Criador do universo, te receber a glória e a força para todo sempre. Amém. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da sua vontade vieram a existir. Porque todas as coisas tu criaste, sim, Deus, por causa da sua vontade vieram a existir. Porque todas as coisas tu criaste, sim, Deus, por causa da sua vontade vieram a existir. Porque todas as coisas tu criaste, sim, Deus, por causa da sua vontade vieram a existir. Todas as coisas tu criaste, sim, por causa da sua vontade vieram a existir. Porque todas as coisas tu criaste, sim, Deus, por causa da sua vontade vieram a existir.
Amém, amém. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, obrigado, Jesus, por podermos te louvar, que o Senhor tenha recebido, Pai, as nossas canções, os nossos louvores, que o Senhor tenha se agradado. Nós nos alegramos em poder cultuar ao Senhor e em poder entregar louvores e entregar adoração ao Senhor, Pai. É um privilégio e obrigado por permitir, Pai, que apesar de nós, possamos entregar louvor ao Senhor, possamos adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós te engrandecemos, Pai, nós te entronizamos nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão. Aqueles que não estavam no início, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que a sua casa, o seu coração seja cheio da presença do Senhor em mais esse dia. Amém. Eu quero ler um texto com vocês que está em Romanos capítulo 12. Quero compartilhar algo, acredito eu, bem simples, mas espero que seja relevante para a vida de cada um. Espero que seja bênção para a vida de cada um de vocês. Romanos 12, verso 1 e 2, é um texto bastante conhecido, acredito que todos vocês já ouviram pelo menos uma mensagem em Romanos capítulo 12, sacrifícios vivos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Nós vamos ler o verso 1 e 2 somente, para nossa reflexão nessa manhã. Diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional, ou o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, obrigado, Senhor, por sua palavra. Nós te agradecemos e uma vez que estamos reunidos em torno dela, nós pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e nos nossos corações nessa manhã. Espírito Santo, eu te peço, me capacite, Pai, a transmitir a sua mensagem de maneira clara e objetiva aos meus irmãos e que o Senhor abra o nosso coração e nosso entendimento para receber sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Como eu disse, é um texto bastante conhecido e eu quero compartilhar hoje sobre o tema Reprograme-se. O tema dessa mensagem é Reprograme-se. Romanos 12, verso 1 e 2, Reprograme-se. Quando nós lemos esses dois versos, eles permitem que nós façamos pelo menos duas perguntas de imediato. Quando Paulo fala sobre entregar um sacrifício, oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ele chama isso de culto racional, permite que nós perguntemos como é que está o nosso culto, como é que anda o nosso culto. E alguém pode dizer, o culto começou agora, nós já louvamos ao Senhor e a palavra acaba de ser iniciada, o pastor começou a ministrar agora e assim está o nosso culto. Não, eu me refiro ao culto diário. Como anda o seu culto diário? Hoje é domingo, sim, é dia de nos reunirmos em comunidade, juntos adorarmos ao Senhor e termos comunhão, a comunhão dos santos. Mas o apóstolo Paulo está se referindo a um culto específico de cada um de nós, que cada um de nós, todos os dias, oferecemos ao Senhor. O apóstolo Paulo está escrevendo a um povo que estava acostumado a outras formas de cultos, a terem dias reservados para cultos, rituais e tudo mais. E ele traz essa ideia, essa linguagem do sacerdote entregando um sacrifício santo, ou seja, separado para Deus, e esse sacrifício é agradável a Deus, ou seja, um sacrifício aceito. E ele diz que nós temos então que oferecer a nós mesmos como sacrifícios agradáveis a Deus, vivos e santos agradáveis a Deus, e que esse é o nosso culto racional. Ou seja, uma entrega ao Senhor, espiritualmente falando, mas racionalmente compreendendo o que nós estamos fazendo. Paulo estava falando a um povo, como eu disse, que estava acostumado com outra forma de culto. E ele diz, não, agora o culto é todos os dias. Todos os dias você precisa cultuar. E como é que anda então o meu e o seu culto diário ao Senhor? E o verso 2 cabe outra pergunta. Quando o texto diz que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta é, você tem experimentado e comprovado
Experimentar é uma coisa, experimentar e comprovar, certificar de que ela é boa, perfeita e agradável é outra coisa. Você tem experimentado a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? E talvez alguém possa dizer não, porque as coisas não andam bem. Como é que eu vou aceitar, como é que eu vou experimentar algo que é ruim e dizer que isso é agradável, dizer que essa é a vontade do Senhor e que isso que está acontecendo é perfeito, é agradável? Aí está talvez uma das razões para que nós possamos entender melhor o que significa renovar a nossa mente, reprogramar a nossa mente. Nós vivemos numa era onde se fala muito sobre programação ou reprogramação, atualização de sistemas, né? Todos os dias tem uma atualização nova aí para o seu aparelho celular, enfim, para todo tipo de aparelho eletrônico, eletroeletrônico que nós temos hoje tem uma configuração nova, tem uma atualização, tem uma programação, uma reprogramação nova. E nós, como cristãos, somos convidados a essa reprogramação. O termo usado aqui é metamorfose, é uma mudança, né, de mente, é uma troca de mente completa, e que por causa dessa nova mentalidade nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu quero exemplificar isso de modo talvez que eu acho que vai facilitar para vocês, facilitou para mim. Eu trabalho com carros e eu gosto muito de automóveis, e quando estou em casa e tenho tempo, eu assisto programas de automóveis. Tem uns programas aí que mostram as oficinas que reformam os carros, que fazem coisas diferentes com os carros, e eu fico lá assistindo. E outro dia eu estava assistindo um desses programas e os caras pegaram um carro de 20 anos atrás, um muscle car, um carro moderno para aquela época, um carro com uma tecnologia já avançada para aquela época, e eles trocaram o motor do carro. Eles foram lá, colocaram um motor atualizado, um LS2, 450 cavalos, e eles queriam andar com o carro, só que o carro não funcionava direito. O carro não respondia, não funcionava, sequer ele pegava, o motor não ligava, não dava partida. E era novo, tudo novo, e eles questionando ali o porquê, até que chamaram um outro técnico. E o mecânico veio e ele disse: é o seguinte, vocês têm que trocar o módulo do carro e todo o chicote, que são a fiação, os fios do carro. E aí foi uma luta para achar e tudo mais, os caras acharam e instalaram, né, um módulo novo. Um módulo nada mais é do que o cérebro do carro, né, um computador. Todo carro atual, todo carro moderno tem mais de um módulo até, hoje em dia. E eles colocaram esse módulo novo, trocaram os fios e deram partida, e o carro pegou e funcionou perfeitamente. Antes deles fazerem isso, o que acontecia era o seguinte: tinha energia no carro, tinha lá uma bateria, as luzes acendiam, as coisas piscavam para lá e para cá, porém o computador que estava antes no carro, ele era ultrapassado para aquele modelo de motor novo instalado ali. Então o que estava acontecendo? O computador ficava procurando, né, no sistema o que tinha acontecido. Ele funcionava de uma maneira, ele tinha uns plugs que conectavam vários componentes eletrônicos, e esses componentes foram retirados, foi colocado um motor novo com novos componentes. E o que acontece é que esse sistema, esse cérebro, digamos assim, não se comunicava com o motor novo, porque ele não achava os componentes, ficava procurando e não achava. E aí, a hora que colocaram um módulo novo, ou seja, um computador novo com a fiação, os plugs todos novos, a hora que ligou a energia no carro, tudo funcionou, porque estava agora conectado. Ele encontrou o motor, encontrou todo o sistema, encontrou tudo que ele precisava, e então o carro pegou. E eu sei que nós não somos carros, mas a ideia simplificada é bem essa. Nós tínhamos uma mente corrompida pelo pecado e recebemos vida nova em Cristo Jesus. O Senhor, por meio do seu Espírito Santo, nos deu nova vida em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo. E agora temos uma nova mentalidade. Temos um novo coração. E muitos de nós não
conseguimos entender às vezes por que nós não compreendemos a vontade do Senhor, não aceitamos algumas coisas e não reconhecemos o Senhor na nossa vida. Consequentemente, não oferecemos um culto diário ao Senhor de adoração. A exemplo desse exemplo do carro que eu dei, é como se nós recebêssemos um novo coração, mas não recebemos a nova mente, o novo cérebro, né, digamos assim, mente de Cristo, que se comunica com esse novo coração. O que acontece é que nós vivemos uma vida inteira tentando pegar no tranco, né? É uma vida inteira sem conseguir se conectar plenamente com a nova vida em Cristo Jesus, porque o sistema não reconhece. E a ideia do Paulo aqui, do apóstolo Paulo, é justamente contrastar essa ideia, contrastar essa ideia de um povo que recebe um Senhor, mas a sua mente não havia mudado, né? Para que pudesse entender o culto e entender a vontade do Senhor. É muito importante também ressaltar que no capítulo 8, 9, Paulo vai abordar a questão do espírito e da carne. E eu sei que muitos de nós aprendemos que dentro de nós existe uma luta. E ela existe, tá? Mas espere um pouquinho. Não é bem essa ideia de, pelo menos nos escritos de Paulo, não se encontra essa ideia de que parece que tem um velho homem com um novo homem fazendo cabo de guerra dia e noite para ver quem vence. Eu sei que isso pode ser estranho, mas a ideia expressa por Paulo, né, em suas cartas, em tudo que ele escreve, é que uma vez que nós recebemos uma nova mente, renascemos de novo, nós recebemos uma nova mente, essa mente agora domina sobre a antiga. Esse novo homem domina sobre o outro. Então, ele não fica degladiando, ele não fica fazendo cabo de guerra. Ao contrário, a cada dia ele cresce, a cada dia ele assume o controle da nossa vida, e isso se chama santificação, crescer em Cristo Jesus. Não é uma luta constante, um cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Na verdade, é o novo homem crescendo e vencendo a cada dia o velho homem, que agora está sujeito, está submisso novamente ao Espírito que agora habita em nós. E isso faz toda a diferença pensar dessa forma. Faz toda a diferença porque é esse novo homem, com essa nova mentalidade, que entende o que é o culto ao Senhor. Que entende que o nosso culto agora é diário, tem que ser racional, nós compreendemos o que estamos fazendo e cultuamos a Deus entregando-nos como sacrifício agradável. É uma entrega ao Senhor dia após dia, onde nós vamos a cada dia nos submetendo à sua vontade, nos submetendo à novidade de vida que recebemos, aos preceitos do Senhor. Obediência ao Senhor, em outras palavras. Nós passamos agora a obedecer o Senhor. Nós nunca conheceremos a mente de Cristo, mas passamos a ter a mente de Cristo por meio do seu Espírito em nós. E isso é maravilhoso, porque é nesse aspecto que nós somos transformados. E nós começamos a, então, conhecer Deus. A ideia daquele exemplo que eu dei do computador, lá do módulo do carro e do motor, é que agora eles começam a se comunicar e se entender. E eles começam a funcionar numa só harmonia. Desse mesmo modo, quando nós nos submetemos ao Senhor e nos oferecemos ao Senhor completamente, nos entregamos a nossa vontade a Ele, o que acontece é que Ele começa a guiar a nossa vida e nós começamos a reconhecê-lo na nossa vida. E ganhamos uma nova dinâmica, ganhamos uma nova forma de viver, de compreender o Senhor, a sua palavra e a vida de obediência ao Senhor. Nós vivemos numa era onde não é simples obedecer. E muitas vezes obedecer ao Senhor, você pode ser taxado de religioso, você pode ser taxado de fanático ou de qualquer outra coisa, simplesmente porque você resolveu obedecer a Deus, seguir a vontade do Senhor. Mas esse é o nosso desafio. Nos dias de hoje, um homem e uma mulher que obedece ao Senhor, que vive os seus preceitos,
que se oferece em sacrifício ao Senhor está cada dia mais escasso. Porque nós temos uma nova maneira de cultuar e de ser crente, né? A era que a gente vive, a igreja, de certo modo, oferece essa facilidade, né? De você ser um crente nominal, de não precisar ser tão obediente assim, de não ser tão religioso, de ser livre. Porém, a liberdade nada tem a ver com isso, nada tem a ver com essa forma de viver. O que a Bíblia vai chamar isso é de viver na carne, que é o oposto de viver no Espírito. E viver na carne é viver cedendo às coisas do mundo, é viver cedendo ao pecado, cedendo e se amoldando àquilo que o mundo tem pregado, tem ensinado, tem dito. Por isso ele vai dizer que, além de ter esse culto, além de agora o nosso culto ser diário e racional e agradável a Deus, ou seja, esse sacrifício que o Senhor aceite, que o Senhor receba, não é qualquer coisa, mas é o sacrifício que Ele aceite. Ele alerta para que não nos amoldemos ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa ideia de sermos transformados pela renovação da mente é aquilo que eu usei de exemplo. É uma nova mente, como um novo computador que lidera tudo agora, que comanda tudo. E aí vem o resultado disso. Uma vez que eu não me amoldo ao padrão do mundo, aos padrões do mundo, mas sou um crente em Jesus, que cultua Ele através da minha vida, com tudo que eu faço, todas as minhas ações, a forma que eu trabalho, a forma que eu lido com pessoas, a forma como eu respondo às pessoas, tudo que eu faço é um culto ao Senhor, é uma entrega a Deus para viver a sua vontade. Então eu não me amoldo aos padrões do mundo, mas eu tenho um padrão diferente, uma cultura diferente, um caminho diferente que eu sigo. Então eu transformo a minha mente, permito que ela seja transformada, e então eu me torno capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E veja que não significa que você fazendo tudo certinho, como um cachorro que faz tudo certinho, ganha um biscoito, uma criança que acerta tudo, que se comporta direito, ganha pirulito. Não é isso. A ideia do texto não é faça isso e você vai comprovar a bondade do Senhor. Faça isso e você vai experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Não. A ideia por trás desse texto é que a nossa mente começa a ser transformada e condicionada à mente de Cristo. Nós começamos a compreender as coisas como Cristo compreende. Nós começamos a ver as coisas como Cristo vê. E o que isso tem de importante para nós? A primeira coisa é que quando eu vou orar agora, uma vez que eu tenho a mente do Senhor, eu oro a oração que Jesus oraria. Eu oro a oração que o Senhor oraria. Então não eu passo a não mais pedir tudo o que eu quero, mas eu peço tudo de acordo com a vontade do Senhor. Eu submeto meu coração e mente a Ele. Então as minhas orações não são mais os meus desejos, mas os desejos de Cristo para mim. Porque eu passo a conhecê-lo. O sistema agora reconhece. E eu passo a andar em harmonia com Cristo e com sua vontade. Então o primeiro benefício, se podemos chamar assim, é que as nossas orações vão ser orações direcionadas pelo Espírito Santo, direcionadas por Deus para a nossa vida. Não é que eu não terei mais liberdade de orar, mas eu vou orar de acordo com a vontade do Senhor. Eu vou orar a oração que Jesus oraria, renovando a minha mente. Eu começo a ser capaz, a me tornar capaz de experimentar e comprovar essa boa vontade. E como isso acontece? Como é que eu passo a experimentar e comprovar essa boa vontade? É porque a minha mente transformada enxerga como Cristo, como eu já disse, percebe como Ele, pensa como Ele. Então eu começo a ver, até mesmo naquilo que não é agradável a mim, a boa e perfeita vontade do Senhor.
Eu começo a perceber que mesmo em meio ao sofrimento, a lágrimas, a adversidades, o Senhor é bom e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E Ele não muda. Eu começo então a concordar com Deus. Orar é concordar com Deus. Nesse nosso culto diário, nós devemos orar. E orar é concordar com Deus. Orar é aceitar a vontade do Senhor, olhando pelos olhos dele, enxergando como ele enxerga, permanecendo fiel a ele e reconhecendo: o Senhor é bom. Eu me torno capaz de experimentar e comprovar, dizer: eu experimentei. E apesar de não ser da forma que eu queria, as respostas não acontecem como eu gostaria, eu pude comprovar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ela não muda. A vontade do Senhor é perfeita. E eu me adapto então à vontade do Senhor. Eu começo a me adaptar, eu começo a viver de modo que eu me encaixe na vontade do Senhor. E é por isso então que nós começamos a aceitar, se eu posso chamar assim, eu não sei se é o melhor termo, melhor a vida. Nós começamos a nos alegrar mesmo no dia mau. Nós começamos a orar como Paulo e dizer como ele que estou desanimado, mas não abatido. Estou fraco, mas sou forte. Eu começo a perceber e declarar com a minha vida, com a minha boca, que a vontade do Senhor é boa a despeito de, apesar de. Uma das razões que tem levado muitas pessoas a deixar de seguir o Senhor, de caminhar com o Senhor, é porque não concordam com o Senhor, ou não concordam com a sua vontade, ou simplesmente não aceitam como as coisas acontecem. Tem coisas que de fato são desagradáveis para mim e para você, que nos entristecem, que parece que arrancam um pedaço de nós. Tem tantas situações que nós poderíamos citar que não parece ser a vontade do Senhor. E muitas vezes não é a vontade do Senhor, é a vontade humana. É o homem que erra, é o homem que peca, é o homem que fere, somos nós. O problema está em nós. O Senhor permanece bom. O Senhor permanece bom. Então não é que o Senhor não tenha controle das coisas, mas é perceber que em meio a tudo isso, o Senhor permanece bom, sua vontade é perfeita, sua vontade é boa, sua vontade é agradável. Lembra que no texto acima, no versículo acima, fala sobre entregar um sacrifício santo e agradável a Deus, ou seja, aceitável. E aqui embaixo, no verso 2, diz que a vontade dele é agradável, ou seja, aceitável. A vontade do Senhor é aceitável, porque ele nos ama, ele quer o nosso melhor. E ele vai usar até mesmo as adversidades da vida para nos fazer crescer, para nos fazer compreender que nele nós estamos seguros. Esta é a mensagem do Senhor para nós, que nós possamos nesses dias nos santificar mais e mais, oferecer diariamente o nosso culto ao Senhor com oração, com leitura da palavra, sim, mas além disso, com a nossa vida, com todo o nosso ser, dando testemunho da verdade, sendo exemplo em tudo que fazemos, dando bom testemunho entre os não crentes, fazendo toda a vontade do Senhor e se entregando à sua vontade completamente. E não se amoldando aos padrões do mundo. A cada dia o mundo lança uma moda nova, se podemos chamar assim. Um movimento novo, uma ideologia nova, uma ideia nova a ser seguida, um padrão novo de vida, um padrão de culto, um padrão de religião. A cada novo dia o mundo tenta explicar Deus de uma forma e colocar Deus num lugar explicável, se podemos chamar assim, e domesticável. Mas nós não devemos nos amoldar a esse padrão, porque era assim que o povo daquela época vivia, moldando Deus à sua forma, condicionando não só o Deus de Israel, mas aqueles que eram oriundos do paganismo,
condicionava os seus deuses, a forma deles e a maneira que eles viam. E Paulo diz, não é assim que você cultua. Não é assim que você cultua, se amoldando a esses padrões, mas é transformando a sua mente. Transformando a sua mente, para que você possa conhecer esse Senhor. A cada vez que você cresce no Senhor, muda a sua mente, você reconhece Deus e Deus te reconhece. O sistema começa a trabalhar em perfeição, em harmonia perfeita. Então você começa, por último, quero dizer, a reconhecer Deus na sua vida. Nós precisamos reconhecer Deus na nossa vida. Reconhecer Deus no dia bom e no dia mau, reconhecer Deus em meio à maior tempestade, reconhecer Deus em toda e qualquer situação. Assim como esses sistemas reconhecem, né, aquilo que está compatível com eles, nós começamos a reconhecer o Senhor e sermos conhecidos por Ele e conhecermos mais o Senhor. E nessa dinâmica, nós vamos cultuando a Ele com a nossa vida, nós vamos nos entregando a Ele, nós vamos sendo transformados de glória em glória e fazendo diferença nesse mundo. Se abstendo do pecado, que é o que Paulo vai falar logo abaixo. Se abstendo de uma vida dissoluta, mas vivendo como santos separados para Deus. O Senhor está para voltar e são coisas que nós não falamos muito. O Senhor está às portas, o Senhor está por voltar. E nós precisamos dessa renovação da mente. Nós precisamos dessa compreensão diária de que temos que cultuar o Senhor e viver uma vida santa, porque uma vez que Ele está voltando, nós precisamos estar prontos. E de novo eu pergunto, como anda o seu culto ao Senhor? Como anda o seu culto? Como ele tem acontecido, ou ele tem acontecido? A sua vida é um altar de adoração ao Senhor? O que sai da sua boca, o que sai da sua vida, o que os seus ouvidos ouvem, o que os seus olhos veem, tem sido adoração, tem sido louvor ao Senhor? Porque é isso que vai nos levar à renovação da mente e a reconhecer o Senhor em nossas vidas, a despeito de toda e de qualquer situação. Nós reconheceremos o Senhor. E vamos sempre, no meio da maior tempestade, dizer, eu sei que o Senhor está aqui. No meio da maior adversidade, nós vamos dizer, eu sei que o Senhor está aqui. No dia em que as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos, nós vamos dizer, eu reconheço o Senhor em meio a tudo isso. Eu vejo o Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu estou seguro, eu estou segura em suas mãos. Reconheceremos o Senhor. Seremos capazes de experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade, não porque tudo vai bem, mas porque reconhecemos o Senhor. E sabemos que Ele não muda, e Ele é imutável, para sempre imutável. Um Deus inabalável, um Deus imutável. Que essa palavra abençoe a sua vida no dia de hoje e que você possa exercitar esse culto diário ao Senhor, todos os dias. Pense nisso, que a sua vida tem que ser um culto. Que a sua vida tem que ser um altar de onde flui a adoração ao Senhor. Naquele tempo, principalmente os pagãos estavam acostumados a oferecer sacrifícios e acreditar que eles poderiam mudar a própria vida através da mudança de comportamento, de conduta, se esforçando moralmente para mudar. Talvez muitos de nós estamos nos esforçando para mudar, para compreender, para aceitar, mas o que Paulo vai dizer é que pelo Espírito. É o Espírito do Senhor em nós que muda a nossa maneira de enxergar, de ver, de ouvir e de compreender. É essa nova mente que compreende todo o sistema que nós precisamos deixar que seja implantada em nós. E essa mente não é outra coisa senão a mente de Cristo implantada em nós por meio do Espírito Santo. Que você seja abençoado por essa palavra. Eu quero orar agora. Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado por ser o Deus transformador. Obrigado, Jesus, por ser o Deus que deu a vida por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus, mas não nos deixou órfãos. O Senhor enviou o seu Espírito Santo
E nós podemos dizer que somos o povo do Espírito porque temos o Espírito Santo em nós, habitando em cada um de nós. Que o Senhor, por meio desse Espírito, Pai, possa nos ajudar a oferecer culto ao Senhor, não porque o Senhor necessite de culto, mas nós necessitamos cultuar ao Senhor. Porque quando nos colocamos diante do Senhor, nós é que somos transformados, Pai. Nós é que somos transformados, nós somos mudados de dentro para fora e nos transformamos a cada dia a sua imagem e semelhança, quanto mais nós cultuamos ao Senhor. Espírito Santo, nos ajude a sermos tronos de adoração a Deus. Que a nossa vida exale o perfume agradável ao Senhor. E deste modo, transforme as nossas mentes. Não nos deixe, Senhor, a nos amoldarmos aos padrões deste mundo, ao sistema que esse mundo quer implantar, um sistema corrompido, que vem com o vírus. Mas nos ensina, Senhor, e nos ajuda a ter a mente transformada, para que possamos reconhecer o Senhor, para que todo o nosso ser funcione perfeitamente, para que o nosso coração esteja de acordo com o teu coração, batendo no mesmo compasso, Senhor, na mesma medida. Muda as nossas mentes, Pai, completamente, para que possamos pensar como o Senhor, enxergar como o Senhor. E acima de tudo, reconhecer, Pai, que apesar de qualquer situação, a despeito do que o mundo vive, a despeito daquilo que estamos sujeitos a viver, nós reconhecemos o Senhor. Nós reconhecemos o Senhor em toda e qualquer circunstância, em nossas vidas. E nós te agradecemos por isso, por ser um Deus que está conosco em toda e qualquer situação, que nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. Que essa palavra penetre os corações dos teus filhos e filhas nessa manhã, Senhor. E que todos possam ser encorajados agora a acreditarem que o Senhor está aí, que com cada um, o Senhor está com cada pessoa que está conectada e recebendo agora essa palavra. Você não está só, você nunca esteve só e nunca estará, porque o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Transforma-nos, Pai, e nos ajuda a te ver, nos ajuda a te enxergar e nos ajuda a te adorar com tudo que somos e com tudo que temos. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um término de dia abençoado, que essa palavra esteja em seu coração, que você possa desfrutar dessa palavra e vivê-la todos os dias de sua vida. Nós nos encontraremos na reunião de oração quinta-feira e no próximo domingo em mais um culto. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana poderosa. Aproveite aí o resto de dia, aproveite o feriado que teremos aí na segunda-feira e aproveite com amigos, tenha comunhão com amigos, com todo cuidado, lógico, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, de hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.